Olá, bem-vindos. O material que a gente analisou hoje é uma aula em vídeo sobre direito administrativo, mas, assim, com um foco muito particular. Exato. Não estamos falando do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que, vamos combinar, todo mundo já conhece. A gente está mergulhando numa camada mais profunda. Exatamente. O foco aqui são chamados outros princípios, né? Aqueles que são implícitos ou reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência. Isso. E a verdade é que, para quem estuda para concursos, dominar esses conceitos é o que separa uma aprovação de um quase. São aquelas questões que realmente filtram os candidatos mais preparados. E a nossa missão aqui não é só, listar e definir. É entender a lógica por trás deles. Vamos tratar esses princípios não como regras soltas, mas como partes de um sistema. Uma arquitetura, né? Uma espécie de arquitetura invisível. Perfeito. Projetada para controlar o poder do Estado. A ideia é seguir o caminho desse poder. Como ele nasce, como ele deve agir, como é estruturado, controlado e, finalmente, como ele responde por seus atos. Vamos desempacotar isso. É uma ótima maneira de organizar o pensamento, porque as bancas de concurso não querem só que se decore um nome, elas querem ver se a pessoa entende como esses mecanismos funcionam na prática, sabe? Para proteger o cidadão e a própria integridade do Estado. Certo. O objetivo é construir um raciocínio, não um glossário. Perfeito. Então, se o nosso roteiro é seguir o poder, o ponto de partida tem que ser o nascimento de uma entidade administrativa. Uma autarquia, uma empresa pública. Ela não surge do nada, certo? Ela nasce com um propósito. Exatamente. E esse é o coração do primeiro princípio da nossa análise, o princípio da especialidade. Ok. Quando o Estado decide descentralizar uma atividade e criar uma nova entidade, seja uma autarquia como o INSS ou uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal, ele o faz por meio de uma lei. E essa lei não diz apenas crie-se a entidade X. Ela define com precisão qual será a finalidade, a especialidade daquela nova pessoa jurídica. Os exemplos são bem diretos, né? A Petrobras foi criada para atuar no setor de petróleo e energia. O Banco do Brasil no setor financeiro. Isso. Um não pode, da noite para o dia, decidir que vai operar na área do outro. Mas, na prática, quão rígida é essa linha? A gente vive num mundo onde as empresas se diversificam. Vemos bancos entrando em mercados de seguros, energia. Como essa especialidade se sustenta quando há bilhões em jogo? Essa é uma pergunta excelente porque toca no porquê de o princípio existir. A rigidez vem de 3 pilares fundamentais. Certo. O primeiro é a legalidade. A entidade só pode fazer o que a sua lei de criação permite. O segundo é a indisponibilidade do interesse público. O gestor daquela entidade não é o dono dela, né? Claro. Ele não pode, por vontade própria, mudar o rumo estratégico que foi definido pelo legislador, que representa a sociedade. E o terceiro é a própria lógica da descentralização. O Estado criou aquela entidade para ser especialista em algo. Permitir que ela se desvie dessa finalidade seria negar a razão da sua existência. Entendi. Então, mesmo que pareça uma ótima oportunidade de negócio, o presidente do Banco do Brasil não pode começar a perfurar poças de petróleo porque isso violaria a lei que criou o banco. E o próprio interesse público. E o próprio interesse público que justificou sua criação. A especialidade funciona como um trilho do qual o trem não pode sair. É a analogia perfeita. E se a entidade está nesse trilho, alguém precisa verificar se ela está de fato seguindo o caminho. Faz sentido. E isso nos conecta de forma muito natural a outro princípio, o da tutela, também chamado de controle finalístico ou supervisão ministerial. Aqui entramos numa dupla que as provas adoram para confundir. Tutela e autotutela. Adoram, é uma pegadinha clássica. E a distinção é crucial. A autotutela, que é um poder-dever da administração,
É o controle que a entidade exerce sobre seus próprios atos, sabe? Anulando os ilegais, revogando os inconvenientes, é um controle interno. Certo, para dentro. Já a tutela é um controle externo. É a administração direta, por exemplo, um ministério, supervisionando uma entidade de administração indireta a ele vinculada, como uma agência reguladora. E o ponto-chave é que não existe hierarquia aí, certo? O ministro não é o chefe do presidente da agência reguladora. Exato, de jeito nenhum. São pessoas jurídicas distintas. A relação é de vinculação, não de subordinação. O ministério não pode dar ordens diretas, mas pode e deve fiscalizar se a agência está cumprindo a finalidade para a qual foi criada. Ou seja, se está respeitando o princípio da especialidade. Perfeito. A tutela garante que o especialista continue focado na sua especialidade. Faz todo sentido. A especialidade define o caminho e a tutela é o fiscal que garante que ninguém pegue um atalho. Ok, então a entidade foi criada, tem seu propósito definido e está sob supervisão. Agora, como ela deve agir no dia a dia? Ela tem um cheque em branco para cumprir sua missão? De forma alguma. E aqui a gente entra no que poderíamos chamar de regras de engajamento do poder administrativo. O princípio fundamental é o do devido processo legal. Certo. A ideia é que a administração pública não pode simplesmente inventar procedimentos. Ela precisa seguir o rito, o caminho que a lei estabeleceu para cada tipo de ato. Isso é basicamente o Estado amarrando as próprias mãos para garantir justiça e previsibilidade, não é? É exatamente isso. Ele abre mão da agilidade absoluta em nome da segurança jurídica e dos direitos dos administrados. Os exemplos no material são muito claros. A Lei 14.133 detalha minuciosamente cada passo de uma licitação. Certo, o rito completo. E a Lei 8.112 estabelece todo o rito de um processo administrativo disciplinário, o PAD. Se um gestor público decide pular uma etapa para acelerar as coisas, ele não está sendo eficiente. Ele está sendo ilegal. O ato dele se torna nulo por vício de forma. E imagino que dentro desse devido processo existam garantias para quem está sendo afetado pela decisão, né? Sem dúvida. O devido processo legal é o que a gente chama de princípio-mãe de outros dois que são seus corolários diretos, o contraditório e a ampla defesa. Ah, sim. Isso significa que em qualquer processo administrativo, especialmente nos de natureza punitiva ou onde há um litígio, a parte interessada tem o direito de saber do que está sendo acusada, de se manifestar, de produzir provas, de arrolar testemunhas, enfim, de participar ativamente da construção da decisão. Então, mesmo que eu não esteja em apuros, digamos assim, se o Estado está tomando uma decisão que me afeta diretamente, eu tenho o direito de ser ouvido e de apresentar meu lado da história. Exato. Isso parece ser um pilar fundamental dos direitos do cidadão frente ao poder estatal. Exatamente isso. E o material que analisamos traz um exemplo ótimo que nem envolve punição. Imagine que uma empresa pede uma licença para construir uma fábrica numa zona residencial. Ok. Os moradores da região se opõem, temos um litígio, um conflito de interesses. Ninguém ali será punido, mas a decisão administrativa vai impactar a vida de todos. Nesse caso, tanto a empresa quanto a comunidade têm o direito ao contraditório e à ampla defesa, para que a decisão final seja a mais informada e justa possível. Certo. Já temos a entidade criada, supervisionada e com regras claras de como agir. Mas e a estrutura interna? Como as decisões fluem? Muita gente que estuda para concurso sonha com a estabilidade e talvez com a ideia de não ter mais chefe. Parece que a realidade não é bem essa. Definitivamente não. A função administrativa é, por sua própria natureza, organizada com base no princípio da hierarquia. São do Poder Executivo Federal. O presidente da República no topo, abaixo dele os ministros de Estado, secretários, diretores e assim por diante, até o servidor na ponta. É uma cadeia de comando. Exato, uma cadeia de comando essencial para a organização e a eficiência, com poderes que decorrem dessa hierarquia, como dar ordens, fiscalizar, delegar e avocar competências. Certo.
Mas é importante notar que essa estrutura hierárquica rígida é típica da função administrativa. No legislativo, um deputado não é subordinado a um senador. E no judiciário, um juiz de primeira instância não é, em sua função de julgar, subordinado a um desembargador. Ele tem independência funcional. Espere um pouco. Você diz que não há hierarquia no judiciário. Mas e a súmula vinculante do STF? Quando o Supremo edita uma súmula com esse efeito, os juízes e tribunais inferiores não são obrigados a segui-la? Isso não soa muito como uma ordem vinda de cima? Quase como uma hierarquia? Essa é a nuance que uma prova de alto nível cobra. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro argumenta exatamente isso, que a súmula vinculante flexibiliza, de certa forma, a ideia de ausência de hierarquia na função jurisdicional. Interessante. Embora o juiz não receba uma ordem direta sobre como decidir um caso específico, ele está atrelado a uma tese jurídica fixada pela cúpula do judiciário. É uma forma de hierarquia normativa, se a gente pode chamar assim. Entendi. Uma hierarquia de ideias, não de pessoas. Agora, essa estrutura hierárquica precisa tomar decisões, e nem sempre o cenário é de certeza absoluta, né? Com certeza não. O que acontece quando uma ação administrativa pode gerar um dano grave e talvez irreversível, mas não há certeza científica sobre isso? Nesse território de incerteza, entra em cena o princípio da precaução. Ele é muito forte no direito ambiental, mas se aplica a outras áreas também. A lógica é a seguinte: na dúvida, age em favor da segurança. Na dúvida, pró societate, digamos assim? Exato. Se existe um risco de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não pode ser usada como desculpa para não agir ou para adiar medidas de proteção. Então, isso inverte o ônus da prova. Em vez do Estado ter que provar que o novo agrotóxico é perigoso, a empresa que quer colocá-lo no mercado é que tem que provar, sem margem para dúvida razoável, que ele é seguro. Perfeitamente colocado. É uma mudança de paradigma, de potencialmente seguro até que se prove o contrário, para potencialmente perigoso até que se prove seguro. A razão é simples. Um dano ambiental, como a contaminação de um lençol freático, pode ser para sempre. Certo. É melhor prevenir do que tentar remediar o irremediável. A precaução é a política de seguros da administração contra catástrofes futuras. Já cobrimos a criação, as regras de ação, a estrutura interna e a gestão de riscos. Mas e se, apesar de tudo isso, algo der errado? Ou se um cidadão simplesmente discordar de um ato? Existe uma garantia final, um mecanismo que assegure que nenhum ato do poder público fique sem possibilidade de revisão? Sim, e ele tem um nome que, segundo o material, apareceu como surpresa num concurso da Polícia Rodoviária Federal, confundindo muita gente. O princípio da sindicabilidade. Sindicabilidade. E isso, o conceito, no entanto, é bem direto. Sindicabilidade significa que todo e qualquer ato da administração pública está sujeito a controle. Não existe ato imune à fiscalização. Todo e qualquer ato, sem exceção, mesmo, sei lá, uma decisão de segurança nacional tomada a portas fechadas pelo presidente. Até isso pode ser revisto? Ótima pergunta. E a resposta é sim, mas com uma distinção importante. O Poder Judiciário, por exemplo, não pode rever o mérito do ato. Ah, ok. Ele não vai julgar se a decisão de segurança nacional foi boa ou ruim do ponto de vista estratégico. Isso é uma escolha política. No entanto, ele pode e deve controlar a legalidade desse ato. O procedimento foi seguido? A autoridade era competente? O motivo declarado é real? Entendi. Nenhum ato, por mais sensível que seja, está acima da lei. A sindicabilidade garante que o Estado de Direito alcance todas as esferas da administração. Esse controle pode vir de várias frentes, imagino. Exatamente. O controle pode ser jurisdicional, como no exemplo que a gente deu, pode ser administrativo, quando a própria administração revê seus atos, inclusive pela autotutela que já mencionamos, e pode ser social, exercido por cada um de nós, pela imprensa, por meio de audiências públicas, portais de transparência. Tem uma questão de concurso no material sobre isso, né? Sim, e é perfeita.
uma empresa recebe uma multa contratual e entra com mandado de segurança, a banca afirma que o simples fato de ajuizar a ação já caracteriza a aplicação do princípio da sindicalidade. E a resposta é... Corretíssimo. Perfeito. Chegamos a um ponto que amplia a discussão. Já vimos todo esse maquinário de controle. Mas isso levanta uma questão mais filosófica. Qual deveria ser o tamanho do Estado? Ele deveria estar em todas as áreas ou focar apenas no essencial? E aí entramos no princípio da subsidiariedade, aquele que, como a fonte brinca, é garantia de um debate acalorado num almoço de família. Com certeza. A ideia central é que o Estado não deveria ser o protagonista em tudo. Ele deve se concentrar em suas funções típicas e essenciais: segurança, justiça, defesa, e nas áreas sociais e econômicas onde a iniciativa privada pode atuar, seu papel deveria ser supletivo, complementar, subsidiário. Isso soa bem na teoria. O Estado entra onde o mercado não consegue ou não quer entrar para garantir o acesso universal, como na saúde e na educação. Mas onde se traça essa linha na prática? A decisão sobre o que é complementar e o que é intervenção excessiva parece ser o centro da disputa política em qualquer democracia. Como o direito administrativo lida com essa subjetividade toda? Você tocou no ponto nevrálgico. O princípio da subsidiariedade é menos uma regra de aplicação jurídica imediata e mais um vetor de interpretação, um guia para o legislador e para o formulador de políticas públicas. É um princípio que informa as escolhas políticas, entende? Sim. Não é comum ver um ato administrativo ser anulado unicamente por violar a subsidiariedade, mas ele fundamenta todo o debate sobre privatizações, agências reguladoras e o papel do Estado na economia. Entendi. É mais uma bússola do que um mapa? E, independentemente do tamanho do Estado, os gestores que o comandam são responsáveis por suas ações, certo? A coisa pública não é deles. De maneira alguma. E isso nos leva diretamente ao princípio da responsividade, que é uma consequência da própria ideia de república. Res pública significa a coisa é do povo. O governante é um administrador temporário de algo que não lhe pertence. Certo. Portanto, ele tem o dever de prestar contas, o famoso accountability, e de ser responsabilizado por seus atos, seja por improbidade, seja por má gestão. E essa responsabilização tem que ser precisa, cirúrgica. Não pode ser um castigo genérico que afeta inocentes. E essa é a deixa para o nosso último princípio, um de nome complexo, mas de lógica muito justa, que tem sido cada vez mais cobrado: a intranscendência subjetiva das sanções. Nome forte. Forte, mas a ideia é simples, emprestada do direito penal. A pena não pode passar da pessoa do infrator. Como isso se aplica na administração pública? A jurisprudência do STF nos dá exemplos brilhantes. Primeiro, um prefeito assume a gestão e descobre que seu antecessor não prestou contas de um convênio federal. O município é inscrito num cadastro de inadimplentes, o que o impede de receber novos recursos. O famoso CALC. Exatamente. O STF entende que isso viola a intranscendência. A sanção que foi causada pelo gestor antigo não pode transcender e prejudicar a população e a nova gestão que está tentando justamente corrigir o problema. Uau! Isso é poderoso. Protege a continuidade do serviço público dos erros do passado. Exatamente. O segundo exemplo é igualmente forte. Digamos que um Ministério Público de um Estado descumpra o teto de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo. A lei prevê sanções para o Estado, como a proibição de receber transferências voluntárias da União. O STF decidiu que o poder executivo desse Estado não pode sofrer essa sanção. E por quê? Porque o governador não tem poder para interferir na autonomia do MP e forçá-lo a demitir servidores. Se ele não deu causa ao problema e não tem como resolvê-lo, não pode ser punido por ele. A sanção não pode transcender de um poder para outro. É a aplicação da responsabilidade pessoal em escala institucional. Cada um responde pelo seu ato. E uma questão de prova pode simplesmente descrever uma dessas situações e perguntar qual princípio se aplica. E a resposta, entre várias opções com nomes inventados, seria intranscendência subjetiva das sanções. É a aplicação direta da jurisprudência. Não tem erro. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente não apenas listou princípios. Nós seguimos a trilha do poder administrativo.
Vimos ele nascer com uma missão específica, a especialidade. Isso. Vimos que ele é obrigado a seguir regras justas de procedimento, o devido processo legal. Observamos sua estrutura interna de comando, a hierarquia, e como ele lida com a incerteza através da precaução. Uhum. E vemos a rede de segurança que o envolve, a supervisão da tutela, o controle universal da sindicabilidade e, no final, a obrigação de prestar contas, a responsividade com uma punição justa e individualizada, a intranscendência. Isso mesmo. O que emerge dessa análise não é uma coleção de regras, mas um sistema de pesos e contrapesos. Cada um desses princípios é um mecanismo pensado para garantir que o imenso poder do Estado seja usado para o bem comum e não se desvie, não abuse e não se torne um fim em si mesmo. E isso me deixa com uma questão para o futuro. Hoje nós exploramos essa camada, digamos, mais específica de princípios. Mas como eles conversam e às vezes até entram em conflito com os pilares que todo mundo já conhece? Como o LIMP, por exemplo. Supremacia do interesse público. Como organizar todo esse conhecimento para resolver as questões mais complexas, aquelas que realmente definem a aprovação. Esse equilíbrio, essa tensão entre os princípios, é onde o direito administrativo se torna realmente fascinante e desafiador. E entender como harmonizar tudo isso é justamente o nosso próximo passo. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.